trabalhadas. E aí nós colocamos aqui o seguinte: primeira área, numa escala de prioridade, Deus, depois eu, depois minha família, depois o meu trabalho e por fim a minha igreja. Eu preciso seguir essa ordem. E aí nós começamos a falar sobre ser mais específico. E eu quero trabalhar isso com você aqui. Quero aproveitar e trabalhar sobre essa questão. Seja mais específico. E nós estamos estudando, a primeira pergunta foi: o que fazer? Muitas pessoas, elas têm a necessidade de agir, elas têm a necessidade de fazer, elas têm a necessidade de colocar em ação um plano que elas têm. Mas o que fazer? Então, anteontem e ontem, eu falei bastante sobre o que fazer. Ontem eu comecei sobre por que fazer. Então, tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. E eu queria que você colocasse aí nos comentários a mensagem, né, que nós estudamos ontem e que nós vamos reler agora com a pastora em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Se você tem aí a sua Bíblia, confira comigo e coloque aí nos comentários, além de você colocar aí o seu bom dia, o seu boa tarde, o seu boa noite ou a sua boa madrugada, dependendo do país ou da cidade que você estiver nos assistindo. Você também coloque aí Feliz Maio e também coloque, quando sempre que lembrar, Feliz Dia das Mães. Vamos homenagear as mamães. Feliz Dia das Mães. E coloque também aí o versículo que vai ser a nossa base para esse primeiro momento. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Exatamente. É importante você entender isso. O coração do sábio vai discernir o tempo e o modo. É preciso você saber isso. Por isso que a terceira pergunta ali, ó, primeira é o que fazer. A segunda é por que fazer. A terceira é quando fazer. Por que essa terceira pergunta ela é muito importante? Quando fazer? Porque aí, em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, está dizendo, você tem que saber o tempo e o modo. Então, quando que eu devo fazer? A quarta pergunta é, como fazer? Então, é importante você trabalhar isso com muita calma, com muita paciência, com muita cautela nesta hora. O que fazer? Tem coisas que você deve cortar da sua vida. Tem coisas que você deve eliminar da sua vida. E coisas que você deve plantar. Coisas que você deve colocar na sua vida. Existem coisas que você tem que parar, porque senão não tem sentido. Então, a primeira pergunta é o que fazer? Por exemplo, hoje nós vamos ter uma Santa Ceia. Olha aqui, ó. O pastor enfeitou a mesa. Pena que não dá para mostrar a mesa, mas olha, tá dando para ver aí, ó. Ela botou uma taça com as uvas caindo, né? E tem mais uva para cá. Olha, meu Deus do céu, é uva para todo lado. E mais uva, uva verde, uva vermelha, uva de todo jeito. Agora preste bem atenção. O que fazer? Então, se hoje é uma Santa Ceia, o que fazer é colocar uvas, simbolizando o vinho. Olha que trigo. Olha. Oh, meu Deus. O trigo. Tá dando para ver? Por quê? Porque o trigo, você faz o quê? O pão. Então, assim é a nossa vida. O que fazer? Agora, por que fazer? Por que foi colocado aqui uva? Foi colocado aqui trigo e foi colocado aqui uva na minha mesa. Por quê? Porque hoje nós vamos ter a Santa Ceia. Agora, a terceira pergunta está ali. Quando? Daqui a pouco, quando eu for orar, é o momento que nós vamos pegar os nossos cálices. Olha aí, ó, que a pastora preparou. Os nossos cálices. Partiremos o pão. Então, tem uma hora, tem um momento. Então, primeira pergunta, o que fazer? Por que
fazer? Por que nós fazemos isso aqui? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 em diante, a pastora vai ler para nós aqui, porque é muito importante isso, você entender que tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, tudo tem um sentido. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, é a nossa base para a ceia de hoje. Quem puder, coloque aí nos comentários. Eu vou ler aqui o versículo 23. Vamos lá? 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Olha aí, tomou o pão. Ok? Continuando, pode ir para o 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. O que é que diz o 25? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Você entendeu? Então tudo tem o que fazer, por que fazer, quando fazer. É importante você entender isto. Tem gente que faz as coisas tudo atropelado. Calma. Vou repetir, vamos colocar ali as perguntas para as pessoas entenderem. Primeira pergunta, se você quer vencer na vida, é essa: o que fazer? Tá dando para ler aí? Uhum. Segunda pergunta: por que fazer? Terceira pergunta: quando fazer? Quarta pergunta: como fazer? Repare, vamos voltar aqui. A pastora vai continuar lendo. Coloque aí nos comentários aí. Vamos agora para o versículo 26. Olha o que diz a palavra no versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão, comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Olha aí, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender essa quarta pergunta aqui, ó. Como fazer? Ele está dizendo que a ceia tem que ser em memória. Eu tenho que estar lembrando do que Jesus fez. Então, o que eu posso aprender aqui com isso? Não é só saber o que fazer. Não é só entender por que fazer. Não é só também eu falar assim, eu já sei a hora de fazer. Mas tem também como fazer. Quando você entende isso, como fazer, você começa a aprender a manusear bem a sua sabedoria. E com quem fazer? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o pão, e hoje eu estou aqui em casa e vai estar eu e minha esposa ceando. Então vamos comer do pão e nós vamos pegar aqui e participar do cálice. Agora, quem são as pessoas que devem participar? Versículo 27 ele explica. O que é que ele diz aí? Eu estou falando aqui de Santa Ceia, mas isso você aplica para a saúde, você aplica para a empresa, você aplica para a família, para tudo. Ok? Então vamos lá. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha aí, então quando nós vemos ali com quem fazer, você vai fazer com as pessoas que se examinam. Olha o versículo 28, o que diz? Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É isto. Então você tem que entender que você vai fazer um exame. Meu Deus, eu pequei em alguma coisa, eu errei em alguma coisa. Sim, eu pequei num pensamento que não era para eu pensar. Pequei numa palavra que não era para eu falar. Pequei numa atitude que não era para eu agir daquela forma, com aquele comportamento, daquela maneira. E aí você vai pedir perdão a Deus. Porque quando você pede perdão a Deus, você entende o que fazer, por que fazer, quando fazer, como fazer e com quem fazer. Quando você compreende isso, entende o que Deus está falando para você, você pode aplicar isso para todas as coisas. Veja, hoje eu apliquei para uma Santa Ceia essas 5 perguntas.
É muito importante você gravar essas perguntas no seu coração. Inclusive, hoje nós combinamos de, na hora dos comentários no final, daqui a pouquinho, eu vou dar a oportunidade para você escrever nos comentários e colocar assim, minha família. E aí você vai colocar a foto da sua família, foto do seu marido, foto da sua esposa, a foto do seu filho, a foto da sua filha, você vai colocar aí a foto da sua mãe, a foto do seu pai, você vai colocar a foto da sua família. Pode ser em conjunto ou pode ser separado, mas você vai colocar fotos aí no comentário, ok? Porque é muito importante você entender isso. Para a gente fechar essa primeira parte aqui, vamos aprender algumas outras coisas aqui. Então eu coloquei aqui o seguinte, vá até o fundo de cada pergunta e não tenha preguiça de pensar. Procure dar pelo menos 10 respostas a cada questão. Então, olha para mim e preste bem atenção. Olha, você está me enxergando bem aí? Olha só o que eu vou dizer para você. Cada uma dessas 5 perguntas, o que fazer? Aí depois, por que fazer? Depois, quando fazer? Como fazer? E com quem fazer? Essas 5 perguntas eu quero que você faça na sua mente, trazendo para o seu coração. E você vai dar 10 respostas para cada uma dessas perguntas. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Jesus, e agora? 10? É, 10. Não fique desesperado, não. 10. Ok? 10. Então, vamos começar a partir de agora. Primeira pergunta, nós vamos colocar ali, é o que fazer. Eu vou repetir, vamos deixar lá? Isso, vamos colocar ali para eles. O que fazer? Nessa primeira pergunta, o que fazer, eu quero que você tenha 10 respostas. Ou seja, você vai perguntar para você 10 coisas e você vai responder sobre o que fazer. Depois 10 perguntas sobre por que fazer, depois quando fazer, como fazer e também com quem fazer. Olha, é muito importante você entender como que as coisas funcionam. Se você não fizer as coisas, como tem aquela brincadeira, né? Nos mínimos detalhes, você não vai para frente. A coisa não funciona, a coisa não dá certo, a coisa não flui. E uma coisa que eu coloquei aqui é o seguinte, pergunte sempre a você mesmo, por exemplo, o que mais? Né? O que mais que eu posso fazer? Apresente o que você escreveu para pessoas que possam te ajudar. Quem tem sonho grande vai precisar de ajuda, porque se é pequeno, não é sonho, isto é conformismo. As pessoas não conseguem o que querem na vida porque têm medo de pedirem ajuda. Uma das características de um sonho é que ele é impossível de ser realizado sem a ajuda de outros. Estudos mostram que quando um produto ou um projeto é apresentado, corre-se o risco de se ouvir 21 vezes a palavra não. Os nãos fazem parte do processo e muitos sims vão começar com nãos. Preste bem atenção aqui. Eu quero terminar essa primeira parte aqui. Para cada sonho, para cada projeto, que você pedir ajuda, pedir um conselho, pedir uma orientação, precisar de um apoio, pesquisas dizem que você vai receber 21 nãos. Você sabe que é uma pessoa te dar um não, depois outro não, depois outro não, depois outro não, 21 vezes não. Então, se você não souber o que fazer, por que fazer, quando fazer, como fazer e com quem fazer, você vai desistir. Você começou a entender aí? Entendeu bem? Para tudo que você quer na vida, você vai acabar ganhando 21 nãos. Mas depois que você passa a ganhar muitos nãos, aí você vai pegando o jeito, vai pegando a mania, a forma, né? Ó, a manha, e daqui a pouco você consegue se livrar desses nãos, dessas derrotas, desses fracassos, desses traumas, e você começa a encontrar o caminho para receber o sim.
Quando que isso vai acontecer na sua vida? Quando você começar a ser mais detalhista. Então, eu quero colocar aqui, eu vou colocar aqui o meu Facebook, e você vai fazer o seguinte, você vai entrar e você vai começar aqui, ó, a colocar as fotos, ok? Deixa eu ver se eu acho aqui. Você vai colocar as fotos, ok?